Olá, vamos para mais uma aula de matemática? Muito bem, peguem um livro de matemática. Iremos fazer da página 57 até a 65 hoje. Coloca a data na página 57, muita atenção, lápis, borracha e olhinhos bem atentos no vídeo. Vamos lá? Na página 57, nós vamos continuar com aquele estudo que começamos na semana passada sobre os moldes, sobre a planificação. E aí, nós temos que recordar alguns conhecimentos, lembrar das atividades que realizamos o ano passado, das atividades que realizamos esse ano no EMAI. Então, este não é um assunto novo, é um assunto para você prestar atenção, para se você tenha ficado com alguma dúvida, tirar agora, né? É aquele assunto para aprender e demonstrar que aprendeu, ok? Então, vamos lá, muita atenção. Outros moldes. Mariana e Rodolfo escolheram moldes que, depois de montados, lembram sólidos geométricos que você já estudou. Observe o molde fechado que cada aluno construiu. Se você quiser, aí no seu livro tem os moldes da página 259 e 261. Pode montar, é gostoso montar. Depois de montar, você pode decorá-lo como quiser, né? Mas assim, se neste momento não quiser montar, lembra dos moldes que fizemos lá no EMAI no início do ano, ok? Por isso que é importante sempre estar fazendo o que a Pro pede, né? Em algum momento voltaremos naquele assunto e aí você lembra com mais facilidade. Bom, aqui em amarelo nós temos o sólido geométrico chamado cubo. Ele é um prisma que tem todas as faces quadradas. Todos os lados dele são quadrados. Aqui nós temos um bloco retangular. Aqui o cubo, ele lembra um dado. Já o bloco retangular lembra uma caixinha de creme dental. Não lembra? Também é um prisma, só que ele pode ter uma base quadrada, né? Então ele pode ter duas bases quadradas e a restante retangular. Ou ele pode ter todas as bases retangulares, ok? Explique por que o cubo e o bloco retangular são classificados como poliedros. Lembra o que são poliedros? Explique para mim então por quê. Lembra do conceito de poliedro? Já vimos lá o ano passado no livro de matemática, já vimos esse ano no EMAI e estamos vendo novamente. Já é para você saber. Pensa um pouquinho no seu caderno, se você seguiu o que eu pedi, tem a definição de poliedro, ok? Quem segue o que a professora pede sempre está um passo à frente, não é mesmo? Pois bem, vamos lá? Página 57. Que tal desenhar as 11 possíveis planificações da superfície de um cubo? Algumas já estão desenhadas a seguir, as outras vocês podem descobrir. Então vamos lá. Quais são as planificações que faltam? Então observa as que tem desenhada e desenha para mim as que estão faltando. Uma ideia sobre volume. Quantas caixas de suco? O professor Antônio aproveitou as caixas vazias de suco que havia na escola para fazer uma atividade com os alunos. Eles deveriam ter construções empilhando caixas de suco. Observe as construções e escreva quantas caixas de suco cada aluno usou. A Joana, o Ronaldo, o Marcos, a Regina e a Marisol. Então, nas linhas abaixo, você vai colocar o nome Joana e quantas caixas. Em cada linha, vai colocar o nome de uma das crianças e colocar as caixas. Então, numa linha, Joana, na outra, Ronaldo,
Marcos, e assim até acabarem as caixas, até acabarem as construções dessas crianças, ok? Pausa no vídeo para que você faça corretamente. Quem segue o que a professora pede sempre está aprendendo a mais, né? Sim, que nós gostamos. Durante a atividade, o professor Antônio perguntou qual dessas construções ocupa mais espaço, ou seja, qual dessas construções tem o maior volume. Qual é a sua resposta? Leia a explicação do professor Antônio. Considerando uma caixa de suco como unidade de medida, a construção de Joana tem 4 unidades de volume, se eu pensar que ela é uma unidade de medida, não é mesmo? Agora, vamos pensar e escrever aí do lado, ok? Considere a caixa de suco como unidade de medida e determine o volume da construção dos alunos. Regina, quantas unidades? Ronaldo, Marcos e Marisol. Marcaram? A construção de qual aluno tem o menor volume? Qual deles teve o menor volume? Usou menos caixas? Compare a construção do Marcos e da Regina. O que você pode dizer? Pense, o que você pode dizer sobre elas? Marque um X, a construção que tem o mesmo volume que a construção de Marisol. É esta ou é esta? Marque um X. Página 60, empilhando cubos. Lembra do material dourado? São os cubinhos do material dourado. Cada cubinho, cada cubo, olha lá cubo, a gente sempre vê, né? Cada cubo, ele é considerado uma unidade de medida. Marque embaixo de cada um quantas unidades de medida foram utilizadas. A mesma na página 60, não esqueça de contar, hein? Presta atenção, você é capaz. Pausa no vídeo e faz como a Pro pediu, ok? Siga o passo a passo que eu peço, tem um motivo. Uma unidade para medir. O cubo representado a seguir tem arestas medindo 1 centímetro. Dizemos que o volume desse cubo é de 1 centímetro cúbico. Também podemos dizer que 1 centímetro cúbico é a medida do volume de um cubo de arestas medindo 1 centímetro. Indicamos 1 centímetro cúbico assim, com um 3 pequenininho em cima. Lembra quando usamos a unidade de medida quadrado, centímetros quadrados, lá para calcular área? Quando vamos calcular cubo, usamos o 1 centímetro cúbico, o 3 acima. Então, considerando, e o volume ele é medido assim, tá? Considerando o quadrinho como unidade de medida, o cubinho, determine o volume em centímetros cúbicos. Então, vocês vão contar quanto tem e vão escrever centímetros cúbicos. Pode pôr o cm, que é o símbolo, e o 3 em cima. Não esqueça, ok? Fazer correto, né, gente? Combinado? Bom, Carol está completando as caixas transparentes com cubos do material de apoio. Então, olhem aí. Imagine que Carol completou as caixas. Determine o volume de cada caixa, considerando o volume como um quadrinho cúbico, né? Um cubinho. Então, na caixa 1, quanto teve no total? E na caixa 2, não esqueça de pôr a resposta em centímetros cúbicos. Você não esqueceu, né? Eu sei disso. O salário mínimo brasileiro. Você já ouviu falar em salário mínimo? Então vamos ler o texto? Parabéns, você foi a mestre de obras. Você passará a receber 6 salários mínimos por mês. O salário mínimo é um direito social do trabalhador urbano e rural e deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, vestiário, higiene,
transporte, lazer e previdência social. Nacionalmente unificado, o salário mínimo é reajustado periodicamente. O salário mínimo é obrigatório a todo empregador que mantém funcionários com carga horária de 44 horas semanais e contrato formal de trabalho. Caso a carga horária seja superior, a empresa deverá pagar hora extra ao trabalhador. Em 1º de maio comemora-se não só o Dia do Trabalho, mas também a criação do salário mínimo no Brasil. A instituição do benefício foi regulamentada no Brasil em 1936. A princípio, ela era calculada de acordo com a região em que o trabalhador residia e deveria atender somente às suas necessidades básicas. A unificação do salário mínimo para todo o país ocorreu em 1984. Página 63. Nacionalmente unificado, o salário mínimo é reajustado anualmente. Então, vamos lá, de 2012 a 2018. Então, temos o ano e temos os valores. Agora, responda. Qual é o assunto apresentado nessa tabela? Os dados da tabela se referem a qual período? Presta atenção. Quantos reais o salário mínimo aumentou de 2017 a 2018? Então, você vai pegar 2018 menos o de 2017 para saber qual foi o aumento. Entre quais anos o salário mínimo teve o aumento de R$ 92? Então, você vai ter que fazer as operações para descobrir, ok? Observe o gráfico construído com os dados do salário mínimo. Aquela tabela da página, a tabela da atividade 2 gerou esse gráfico. Lembra que nós vimos que para fazer um gráfico, primeiro nós fazemos uma tabela. Observe o título, qual é? O que indica o eixo horizontal, o que indica? E o eixo vertical, ok? Qual é o valor atual do salário mínimo? Então, vocês vão pesquisar para pôr aí. O dinheiro no mundo. Várias formas de dinheiro são usadas em diferentes lugares do mundo, seja em forma de metal, moedas, seja papel, cédula, cheques, etc. Seja de plástico, cartões de débito ou crédito. O dinheiro oficial de determinado país também é chamado de moeda local. Conheça um pouco mais sobre a moeda usada em alguns lugares do mundo. Dólar americano. A moeda usada nos Estados Unidos é o dólar americano e seu símbolo é... Além de ser usada nesse país, essa moeda também é aceita em outros países. O euro. O euro é a moeda que circula em 19 países da União Europeia. Desde 2012, países como Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal adotaram o euro como moeda. Seu símbolo, ok? O iene. No Japão, a moeda é o iene e seu símbolo é... A célula de maior valor do iene é a de 10.000 ienes. A conversão de valores entre moedas varia diariamente de acordo com o câmbio. Observe a tabela de conversão para reais de cada uma das moedas em 30 de janeiro de 2018. Então, nós temos aqui uma tabela de conversão, a moeda estrangeira e o valor em reais. Isso em 2018, no dia 30 de janeiro. Dia a dia isso muda. No dia de hoje já seria outro valor. Um euro equivale a R$ 3,93. Um dólar americano equivale a R$ 3,16. E um iene equivale a 2 centavos. Observe agora essa tabela e responda. Você já conhecia essas moedas que circulam em alguns países?
Você já conhecia o dólar, o euro, o iene? Já tinha ouvido falar? O que você conhecia sobre elas? Qual das moedas apresentadas valia mais em relação ao real? Qual dessas valia mais em relação ao real? Quais delas, né? Qual das moedas apresentadas valia mais em relação ao real? Observe o preço do quebra-cabeça e o da camiseta ao lado. Veja que não é o símbolo do real. Quais são esses símbolos? De quais países são? Qual era o valor de cada um desses produtos em reais em 30 de janeiro? Então, 4 euros, se 1 euro equivalia a R$ 3,93, 4 euros, então você vai fazer a multiplicação. O mesmo com o dólar. Veja quanto valia para multiplicar. É assim que nós fazemos para saber quanto que vale uma roupa naquele país, um valor naquele país. Bom, você é muito inteligente, você sabe e você é honesto também, né? Só vai continuar o vídeo se realmente você fez as atividades, né? Correção somente para quem tentou. Quem não tentou não dá para corrigir, não é mesmo? E o importante é para você aprender. Então dá uma pausa no vídeo, volta a ver se você completou tudo. Se não, termine de completar. Seja honesto com você, hein? Eu confio em você, não deixa para eu perder a confiança. Então vamos lá, na página 57. Por quê? Porque as superfícies deles são formadas apenas por polígono. Eu chamo de poliedros todas as figuras que são polígonos. Polígonos são o quê? São figuras de linhas retas que se fecham. Nenhuma figura é aberta, todas as linhas se juntam, se fecham, ok? Essas são as características dos polígonos. Quais que faltaram? Então, faltaram estas 5 planificações. Se você errou, apague e arruma. Se acertou, parabéns! Na página 58, Joana usou 4 caixas, Ronaldo usou 7 caixas, Marcos usou 6 caixas, Regina usou 6 caixas, Marisol usou 11 caixas. Turminha, a Pro pediu para pôr o nome e quantas caixas. Então, nós formamos frases. Como são nomes próprios, substantivos próprios, todos começam com a letra maiúscula. Todos terminam com ponto final. Estamos em matemática, mas o que aprendemos em português, usamos em todas as matérias, toda vez que vamos escrever. Nada de letra palito, letra cursiva. Você já sabe fazer, ok? Se comporte como um aluno de 5º ano, que é o que você é. Combinado? Nada de moleza, nada de preguiça. Errou? Apague. Durante a atividade do professor Antônio perguntou: qual é a sua resposta? A construção feita por Marisol. Ainda na página 59. Então, a Regina, 6 unidades. Ronaldo, 7. Marcos, 6. Marisol, 11. A construção de qual aluno tem o menor volume? A de Joana. O que você pode dizer sobre o volume dessas construções? Que elas são diferentes, mas elas têm o mesmo volume. São diferentes, a de Marcos e a de Regina, elas têm formato diferente, mas o volume, a quantidade de caixinhas é a mesma. E aí, qual é a construção que tem o mesmo volume de Marisol? Esta primeira, ok? Página 60, 8 unidades, 10 unidades, 5 unidades, 15, 7, 5, 11 e 6 unidades.
Pausa no vídeo, confere. Acertou certinho de lápis de cor, errou, apaga e arruma. Deixa o livro correto. Página 61, vamos lá? Estamos falando de volume, centímetro cúbico. Primeiro, 8 centímetros cúbico. Segundo, 27 centímetros cúbico. E o terceiro, 64 centímetros cúbico. Página 61 ainda, a caixa 1, 24 centímetros cúbicos e a caixa 2, 48 centímetros cúbicos. Página 63. Qual é o assunto? O valor do salário mínimo brasileiro. Os dados se referem 2012 a 2018. Quantos reais o salário mínimo aumentou de 2017 a 2018? R$17. Entre quais anos o salário mínimo teve um aumento de R$92? Entre os anos 2015 e 2016. Pega 2016 menos 2015, então 880 menos 788. Vai dar a diferença de R$92. Quero essas operações aí no cantinho do livro. Olhando para o gráfico, qual é o título? Salário Mínimo Brasileiro, 2012 a 2018. Não tinha como errar essa, hein, pessoal? Letra cursiva, letra maiúscula. O que indica o eixo horizontal e o eixo vertical? O eixo horizontal indica os anos, o eixo vertical indica os valores. Qual é o valor atual? 1.100. Bom, aqui, se você conhecer a resposta pessoal, tá? Qual das moedas apresentadas valia mais? O euro. Ela era o que tinha o maior valor em relação ao real. Número 2 repetiu aqui, né? A Pro tá querendo testar você. Então, vamos lá. O quebra-cabeça. Ou você somou 4 vezes o 3,93 ou você fez uma multiplicação. Deu R$15,72. Olha o símbolo do real na resposta. A camiseta, você fez R$5 vezes 13,16 ou você somou 5 vezes? Vai dar R$15,80. Muito bem, pessoal. É o fim da aula remota de hoje. Até a próxima. Lembre-se, não esqueça. Eu confio em você. Faça tudo como eu peço. Tem um motivo, tem um porquê, tá? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim. Vocês sabem que eu respondo e tento responder na hora que você me manda, não é mesmo? Beijos e até mais!